Olá, pessoal. Nós estamos em mais um episódio aqui do Smartcast, direto da Smart Summit 2024, o maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. Hoje com a presença aqui da Pátria Investimentos, muito bem representada aqui pelo Martiello, que é diretor de investimentos de infraestrutura, e também com Yuri Rocha, que é a relação com investidores da Pátria Investimentos. Sejam muito bem-vindos, tá? Bem-vindos, Martiello, bem-vindo, Yuri. Antes da gente dar início, né, Martiello, e falar sobre o assunto, que afinal a gente vai falar de investimentos e infraestrutura, eu ia pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória profissional e depois você introduzir também a Pátria Investimentos nesse conceito, aí nesse mundo dos investimentos. Tá bom, Tatiana, obrigado. Viu? É sempre um prazer estar aqui com vocês da Invest Smart. Queria agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui. Eu sou Martiello Franco, sou diretor do time de infraestrutura do Pátria. Eu trabalho no setor de infraestrutura há mais ou menos 15 anos. Então, desde que eu me formei da faculdade, eu trabalho no setor de infraestrutura, começando como engenheiro, implementando projetos de infraestrutura, e depois eu fui para o mercado financeiro, onde eu comecei a minha carreira, na verdade, nos Estados Unidos, trabalhando em banco de investimento, investido em infraestrutura globalmente, e mais recentemente eu voltei para o Brasil e me juntei ao time do Pátria, em que a gente hoje investe no setor de infraestrutura, e hoje eu toco os nossos produtos de infraestrutura que são focados para os investidores de pessoa física. Tá? Então, prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho do Pátria agora, né? O Pátria é uma gestora de ativos alternativos. Hoje a gente tem aproximadamente 200 bilhões de reais em ativos sob gestão nos nossos diversos fundos, que inclui os fundos de private equity, os fundos imobiliários, os fundos de crédito e os fundos de infraestrutura, que hoje a gente tem aproximadamente 27 bilhões de reais nos nossos diversos fundos de infraestrutura. A gente investe no setor há mais de 17 anos e para a gente é uma satisfação muito grande poder ajudar a contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento desse setor aqui no Brasil, né, em que a gente conseguiu trazer muito capital estrangeiro para investir no Brasil no setor de infraestrutura, e agora mais recentemente também poder investir o capital dos brasileiros e trazer bons investimentos para os investidores locais também. Então, Tati, é um prazer estar aqui com vocês e poder falar mais do que a gente tem feito aqui. Imagina, para a gente é uma honra. Yuri, se apresenta também, você já é quase um colaborador aqui da Invest Smart, eu sempre brinco com isso. Eu sou da filial do Centro-Oeste da Invest Smart, mas brincadeiras à parte, eu já estou junto de vocês há mais de 5 anos, diria que quase 6 ou 7, e para mim é uma grande satisfação estar aqui no podcast, hoje representando uma casa nova, né? Vocês me conhecem de outras casas, eu estou aqui tem um pouco mais de quase 6 meses, então para mim é um prazer poder continuar essa parceria, poder continuar essa amizade que a gente desenvolveu ao longo dos anos, né? Me apresentando mais formalmente para quem ainda não conhece um pouco mais sobre a minha vida, vocês me conhecem de eventos, etc. Hoje eu fico responsável pelo relacionamento com o canal de varejo e plataformas aqui dentro do Pátria. Eu represento o Pátria em todas as frentes, hoje o Martiello representando o nosso time de infraestrutura, mas private equity, crédito, real estate, tudo acaba passando pelo canal de relacionamento da própria companhia. Curiosidades, né? Hoje eu descobri que o Belas é doutor em física e eu abandonei o meu mestrado em física para vir para o mercado financeiro. Então uma carreira um pouco diferente de um time comercial, eu tenho uma formação acadêmica mais na parte de exatas, mas com o passar do tempo eu vim assumindo esse papel nas gestoras que eu passei. De Pátria, né? Complementando um pouco do Martiello, a Pátria hoje é a maior da América Latina em ativos alternativos, a gente está com mais de 200 bi sob gestão em diversas frentes. Infraestrutura é a nossa segunda maior frente de investimento, a gente tem uma expertise e uma capacidade bastante grande nesse segmento, então a gente está muito confortável. O Martiello vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre a oferta que a gente tem no mês de fevereiro, mas é um segundo follow-on, então é a terceira emissão de um fundo, a gente tem, né, bastante conforto e bastante confiança nessa emissão. E para falar de mais detalhes, com mais propriedade, eu vou deixar aqui o nosso diretor de infraestrutura trazer esses assuntos para vocês. Obrigado, Tati. Obrigado mais uma vez. Imagina. Martiello, você é responsável pelos investimentos de infraestrutura, né? Quais são as vantagens de investir nessa classe de ativos para o investidor? Acho que assim, quando a gente pensa em infraestrutura como classe de ativos, tem um primeiro elemento que é super interessante, que muitas vezes as pessoas ainda não acabam percebendo como que funciona, né? Porque o pessoal pensa em infraestrutura como o setor de energia elétrica, ou o setor de água e saneamento, ou portos, aeroportos. As pessoas pensam em setores da economia, né? Mas, na verdade, para nós, a infraestrutura funciona como uma classe de ativos que tem uma série de características que estão em comum a esses diversos setores. O primeiro deles
está relacionado com a seguinte pergunta: o que acontece se uma rodovia fecha? O que acontece se a gente fica sem energia elétrica? O que acontece se a gente fica sem internet? O que acontece se um aeroporto fecha? Todas essas perguntas, a resposta é caos. Por quê? Porque esses são serviços que eles são todos essenciais, são serviços críticos que a gente não consegue viver sem eles hoje como sociedade moderna. Então, a classe de ativos como infraestrutura, ela tem como primeira característica junto a tudo isso, que é um serviço essencial que a gente não consegue viver sem, não dá para cortar nem por um dia. E isso é muito importante quando você pensa do ponto de vista de investimento, que você está investindo numa empresa ou num título ou num papel que ele está atrelado a um serviço que ele sempre vai ter demanda. A gente sempre vai precisar daquele serviço. Isso é super importante, que traz esse elemento de resiliência e proteção como classe de investimento para os nossos investidores. Então a gente sempre olha sobre essa primeira ótica, né? Um segundo elemento que é super importante é o seguinte: quando a gente vai investir em infraestrutura, exatamente por ser um serviço essencial, a gente consegue vender esse serviço, né, ou estabelecer o fornecimento desse serviço por contratos de longuíssimo prazo, 20, 30, 40 anos, em que aquele volume, seja da energia elétrica, ou seja do volume de dados que está sendo provido, ele já está contratado. Porque todo mundo sabe que é um serviço crítico, que você vai ter demanda para ele, logo você consegue ter muita previsibilidade de quanto vai ser a sua demanda. Isso possibilita você fazer a construção de um ativo físico, que ele é muito caro para ser construído, mas uma vez que ele é construído, custa muito pouco para você prestar aquele serviço. Isso é ótimo, porque você faz um investimento de capital grande de uma vez e depois você vai ter uma margem muito, muito boa, muito alta, você gera muito fluxo de caixa e isso possibilita um retorno super atrativo para os nossos investidores. Então a gente vê isso como uma grande vantagem de investir em infraestrutura, que é de você ter essa resiliência, essa previsibilidade do resultado dessas companhias. É óbvio que é importante que você avalie bem esses projetos, que do ponto de vista técnico ele esteja bem definido e que esses contratos sejam bem definidos. Mas uma vez que isso já está feito, ele tem um nível de previsibilidade muito grande que você dificilmente encontra em outros setores. Então essa é uma vantagem super importante de se investir em infraestrutura. E o terceiro, e talvez não menos importante, principalmente para o contexto macroeconômico brasileiro, é que esses contratos eles são corrigidos com a inflação. Então, pelos próximos 20, 30, 40 anos, né, uma rodovia ou uma usina de energia elétrica ou um aeroporto, ele vai ter aquele valor que ele cobra da tarifa sempre ajustado com a inflação. Isso é super importante porque, para o investidor, protege o retorno real daquele investimento. Porque se por qualquer motivo, daqui 10, 15, 20 anos, alguma coisa mudou e o preço das coisas ficou muito alterado, se você não tem essa proteção contratual contra a inflação, pode ser que o retorno, vamos dizer assim, o que a gente chama de termos nominais continue interessante, mas o poder de compra que aquele investimento te dá, do rendimento daquele investimento, esteja super afetado. E essa proteção contra a inflação é super importante. Por isso que a gente gosta, a gente acha que faz muito sentido investir nesse setor, porque ele traz essa proteção contra a inflação de maneira contratual pelo longuíssimo prazo. Então, quando a gente junta esses três fatores, faz muito sentido investir em infraestrutura, que são serviços essenciais que não consegue viver sem, contratos de longo prazo que traz uma resiliência, uma previsibilidade, uma estabilidade muito grande, e a proteção contra a inflação, que é super importante. Então, a gente acha que é uma classe super bacana quando junta tudo isso. Perfeito, né? E na composição de ativos alternativos dentro da sua carteira, você vai ter renda fixa, você vai ter renda variável, você vai ter multimercados, você vai ter uma série de ativos, e o ativo alternativo traz essa composição, elevando bastante o ganho da sua carteira no longo prazo. Aqui a gente está falando, a gente vai falar do fundo um pouco mais para frente, mas é um ATIR de IPCA mais 9. Então você tem ali um distanciamento de ganho real sobre a inflação bastante interessante. E esses ativos que o Marcelo comentou, quando ele traz da previsibilidade da receita, da geração de caixa, isso vem diretamente na baixa volatilidade do seu portfólio. Então você consegue também reduzir um pouco a volatilidade da sua carteira. É a diversificação, né, Yuri, que é tão importante. Sim. Bom, Marcelo, aí assim, olhando para 2024, tem algum setor que vocês estão vislumbrando nesse momento? Agora, para 2024, o que a gente está olhando particularmente para esse ano, Pensando do ponto de vista estrutural do Brasil, a oportunidade de infraestrutura, ela sempre está lá.
Tá? Não, quando a gente olha a carência que o Brasil tem de investimentos em infraestrutura é muito grande. A gente tem hoje mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta de esgoto. A gente ainda tem mais de 20 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. A gente perde muito da nossa produção agrícola, do agro, que é tão poderoso no Brasil. A gente ainda perde muito da nossa produção porque as estradas são muito ruins. A nossa energia elétrica ainda é cara. Então, a gente sempre precisa de infraestrutura, né? Então, a demanda sempre vai estar lá no longo prazo. Mas nesse ano, em 24 agora, está particularmente interessante para investir nesse setor por uma conjunção de fatores, né? O primeiro é que a gente está começando a ver um período de estabilização melhor do ponto de vista macroeconômico, que é a inflação ela está arrefecendo depois desse período difícil que a gente passou com a pandemia, a taxa de juros já está começando a cair e a gente está vendo, bem ou mal, uma manutenção da nossa estabilidade regulatória, né? Em que o governo às vezes fala uma coisa, fala outra coisa, mas eles não têm agido tanto no sentido de não respeitar os contratos ou não respeitar a regulação. Então tudo isso se junta no momento em que os investidores estão, de maneira geral, bastante animados para investir em infraestrutura. Tá? E o que a gente vê como as grandes oportunidades agora, principalmente esse ano? Tá? A gente vê o setor de água e saneamento, super interessante, vai ter muita coisa para fazer esse ano. O setor de infraestrutura digital, a parte de telecomunicações vai ser super importante esse ano. E um dos elementos mais interessantes é o setor de energia renovável. Tá? O Brasil hoje é um dos líderes mundiais em energia renovável e a gente vai continuar sendo e liderando essa transição de reduzir a quantidade de emissão de gás carbônico no mundo e o Brasil vai continuar liderando isso. E eu não estou falando isso porque a gente acha bonito investir pelo clima, por isso por aquilo. É porque a energia renovável ela é melhor e ela é mais barata. Isso é muito importante. E nesse sentido a gente tem um pipeline muito grande de investimentos nesse setor. Um exemplo que a gente queria dar é até um dos nossos fundos que hoje a gente está com a captação dele aberta, que é o PIER, é o Pátria Infraestrutura, Energia e Renda. É um fundo que investe no setor de energia, particularmente energia renovável. E a gente está fazendo a terceira emissão desse fundo agora para adquirir ativos de geração de energia hidrelétrica, que é a energia limpa e é a energia que o Brasil é líder mundial nesse sentido. Porque a gente tem energia hidrelétrica no Brasil há mais de 100 anos, as nossas usinas são super competitivas, é uma tecnologia que a gente domina muito bem, o Brasil tem muitos rios, então a gente consegue extrair muito bem esse potencial climático, né, que a gente, graças a Deus, a gente está aqui vivendo num país tropical, abençoado por Deus, em que a gente tem sol, tem vento, tem rio, tem muita coisa boa e a gente está com um fundo aberto agora para investir nesse setor em que a gente vê retornos muito bons. Então o PIER hoje é um fundo que atualmente ele já tem 400 milhões de reais de patrimônio líquido, a gente criou ele no meio de 2022 e desde então o fundo tem distribuído dividendos de maneira mensal para os cotistas, a gente paga aí R$1 por mês de dividendo para os nossos investidores, para um fundo que por ser um fundo de infraestrutura, ele é um fundo 100% isento. Então todo o dividendo do fundo é 100% isento e se um cotista eventualmente vende a cota do fundo com algum ganho sobre o valor inicial que foi pago, esse ganho de capital também é isento, por ser um produto que é tão importante para o crescimento econômico brasileiro. O governo criou uma série de incentivos para investimentos em infraestrutura e os fundos de infraestrutura eles se beneficiam bastante disso. Então a gente está agora fazendo a terceira emissão do fundo para investir no setor hidrelétrico, de energia renovável, energia limpa, e a nossa ideia é captar mais 250 milhões de reais com essa terceira emissão agora e continuar seguindo a estratégia do fundo, que é distribuir dividendo mensalmente. A gente distribui aí 1% ao mês, 100% líquido de imposto de renda, com a possibilidade desse dividendo continuar crescendo ao longo dos próximos anos. Por quê? Porque o fundo investe em ativos que já estão construídos, tem contratos de venda de energia de longo prazo, como eu falei lá atrás, que são ajustados pela inflação, que a gente tem todos esses elementos que são super importantes. Então a ideia desse fundo é continuar distribuindo dividendos de maneira recorrente e aumentando ao longo do tempo, protegendo o poder de compra do investidor que investe num produto como esse. A gente está super animado com essa captação agora e a gente acha que é uma oportunidade de investimento super interessante para os investidores do fundo. Aí, falando um pouquinho da oferta, né, Yuri? Conta pra gente qual é o prazo da oferta, né? Qual é o valor mínimo, para qual investidor? Perfeito. A gente começou aqui na feira, né? Foi proposital, o roadshow começar no dia 25 de janeiro. Reservas de direito de preferência a partir do dia 31 de janeiro, vai até o dia 2 de fevereiro. Reservas normal, né? Dali para frente, fora DP, do dia 5 de fevereiro ao dia 28 de fevereiro. Tá? Liquidação em 5 de março, tá? Tanto para DP quanto para oferta normal. Características do fundo, né? Por ser um FIP-IE,
ele é dedicado ao investidor qualificado, tá? Então, infelizmente, ele não é para público em geral, mas é para um investidor qualificado. E cota... quanto é que tá, Marte? Você tem de cabeça? O valor inicial mínimo de aplicação é R$1.000 e alguma coisinha. O valor mínimo de coisa. aplicação é R$1.000, R$1.060, alguma coisa assim. O valor da cota hoje está em R$100,60, muito próximo do valor da nossa cota de emissão. Teve uma leve valorização da nossa cota desde então, e esse é um fundo setipado, que é bastante interessante, que por ele ser um fundo setipado, a experiência que o investidor tem de investir no PIR é super interessante, porque ele vai olhar no aplicativo dele da XP o valor patrimonial do fundo, que é o valor justo desses ativos. E com isso o investidor não tem esse elemento de ficar sofrendo com a volatilidade do ambiente de bolsa, em que acontece alguma coisa lá nos Estados Unidos que não tem nada a ver com a nossa usina, que tem um contrato, que está indo super bem, não tem problema nenhum, e impacta o valor da cota do fundo por essas questões que não são correlacionadas, né? Então é super interessante que traz esse elemento de diversificação para a carteira, né? E além disso, mesmo sendo um fundo setipado, a liquidez que tem hoje do PIR no mercado secundário é tão boa quanto qualquer fundo listado, inclusive fundos que são muito maiores, que são listados em bolsa, né? Então você tem o benefício de investir num produto setipado que tem uma experiência de investimento muito boa, um retorno super atrativo, 100% isento de imposto de renda, acima da Selic, que vem pagando dividendo mensal, né? Com uma liquidez super interessante. Ótimo. Bom, gente, então vou aqui abrir para considerações finais. Quero agradecer aqui a presença do Marcelo e também do Yuri. Agradecer também a Pátria Investimentos por estar conosco aqui no Smart Summit 2024. Obrigada, tá? Obrigado, Tati. Sempre um prazer estar com você aqui e estar com vocês ouvintes aqui da Invest Smart. Se vocês precisarem da gente, Yuri e eu, a gente sempre vai estar à disposição. É sempre um prazer falar com vocês. E espero poder encontrar vocês aqui pelo evento e falar um pouco mais do que a gente tem feito e tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, gente. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Do meu lado é só agradecer a força e a parceria de sempre e que continuarei à disposição de vocês sempre, né? Eu tenho um carinho especial pela Invest Smart e me acionem sempre que precisarem. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal.